mundo está a mudar muito, não é verdade? Eu acho que todos nós conseguimos olhar à nossa volta e perceber que está muita coisa a acontecer, não é? Que há muitos conflitos a acontecerem, muitas transformações a nível económico, político, muitas transformações até a nível do ritmo com que nós vivemos. De há uns anos para cá, nós temos visto a evolução da internet e mais recentemente da inteligência artificial e, portanto, as coisas estão a mudar, não é? Eu acredito que essa mudança coletiva se iniciou quando nós tivemos a pandemia, começámos de repente a olhar para a nossa vida, para a forma como nós fazíamos as coisas, para a forma como nós trabalhávamos e as coisas começaram a mudar a partir daí. Eu acredito que hoje nós olhamos para 2019 e nós conseguimos sentir que as coisas já não são iguais, que os tempos são outros, mesmo que esta mudança ainda esteja muito inicial e nós ainda não estejamos a ver lá à frente onde é que isto tudo vai dar, nós sabemos que as coisas estão a mudar muito a nível coletivo, a nível global. E as transições, normalmente, principalmente a nível coletivo, não são períodos pacíficos, não é? E nós conseguimos perceber isso, basta ligar as notícias, nós conseguimos perceber que nós não estamos a atravessar uma história da humanidade propriamente pacífica. Mas a verdade é que isso aconteceu desde sempre, desde o início da nossa história, já desde as primeiras transições no nosso modo de vida. Por exemplo, quando nós éramos nómadas e passámos a ser sedentários, até nessa transição houve um período de adaptação, houve conflitos, houve pessoas que queriam permanecer nómadas e já havia povos a abraçarem essa mudança e havia conflitos de interesses entre eles. Portanto, isso é uma coisa que acontece desde sempre na nossa história e estes períodos de transição normalmente não se dão num ano nem em dois, são coisas lentas, são coisas que às vezes demoram até décadas ou mais a estarem bem consolidadas, não é? O que acontece é que cada período de transição traz coisas boas para a nossa vida, como traz coisas não tão positivas, não é? Nós estamos num mundo dual e tudo o que existe exatamente o seu oposto. Então eu consigo ver à minha volta que há muitos extremos de opiniões em relação a estas mudanças que estão a acontecer, principalmente neste tema mais atual da internet e da inteligência artificial. As opiniões dividem-se muito, porque há pessoas que estão a adorar, que abraçaram completamente a inteligência artificial nas suas vidas, que estão a lidar com elas, que estão a utilizá-las no seu trabalho, na sua vida, enquanto que há pessoas que ainda estranham um bocadinho o que é isto. E neste extremo, em relação ao tema da internet, também há o extremo das pessoas que decidiram começar a trabalhar com a internet desde o momento em que essa oportunidade surgiu e fazem-no de forma correta, mas nós também, no meio dessas pessoas que trabalham nesse meio do marketing digital, nós também vemos o discurso de guru, da pessoa que quer tanto vender-te o curso, de vender curso, que faz-te a promessa de que basta tu saíres do teu trabalho, basta fazeres aquele curso e vais estar rico daqui a 3 meses. Isso é só um reflexo e é só um dos exemplos de como nós temos perdido a noção de tempo e como o tempo se tem acelerado. Mas há muitos outros exemplos. Basta nós irmos às redes sociais, por exemplo o TikTok, que nós vemos como a exposição da vida das pessoas aumentou e nós temos acesso a milhares e milhares de vidas perfeitas e incríveis e de pessoas que aos 18 anos se tornaram milionárias e que antes do meio-dia já fizeram 1001 tarefas no seu dia. E eu acho que a internet também tem trazido esta sensação de, tendo em conta a exposição da vida das outras pessoas, tendo em conta o facto de nós termos acesso a como é que aquela pessoa está a viver a sua vida, nós temos tendência para nos compararmos mais. De repente nós olhamos para essas pessoas que ficam milionárias aos 20 anos e nós olhamos para a nossa vida, temos o nosso trabalho e pensamos, bem, o que é que eu estou a fazer da minha vida, não é? E isso traz uma sensação de comparação e até de autodestruição que não é nada saudável, não é? Porque nós não sabemos o contexto daquela pessoa, mas é aí que nós temos que ter consciência sobre a forma como nós usamos a internet. Mas a questão é que, em oposição a essas pessoas que começaram a abraçar outro tipo de sonhos com a oportunidade de trabalharem através da internet, também há ainda as pessoas que falam sobre como o capitalismo não permite que elas abracem os seus sonhos. E eu gostava de falar disto com cuidado, porque realmente
É triste às vezes pensar sobre o facto de nós precisarmos de dinheiro para comer, de dinheiro para beber água, sabem? Para simplesmente sobrevivermos, nós precisamos ter alguma forma de ganhar dinheiro. Todas estas divisões de opiniões que eu vejo, o que é que eu acredito que para mim é a forma mais sensata de fazer as coisas? É termos um equilíbrio. Eu acho que é assim, claro que o capitalismo e a vida adulta e as responsabilidades vai fazer-nos muitas vezes estarmos em situações que nós não queríamos. Vai-nos fazer muitas vezes termos que estar num trabalho que nós não gostamos. E às vezes estamos em situações da nossa vida onde não podemos simplesmente abdicar de tudo de um momento para o outro. Ainda assim, eu acho que, não da forma como os gurus da internet falam, mas há sim formas de nós irmos construindo alguma coisa que faça sentido para nós, seja lá ela o que for, e seja até no âmbito profissional ou não. O que eu sinto é que a internet nos faz acreditar que se o nosso objetivo não está concluído à mesma velocidade que nós pomos uma frase no chat GPT e ele nos dá uma resposta, então não vale a pena nós lutarmos por aquele objetivo. É isso que eu sinto, é que a vida está tão rápida que nós perdemos um bocado a noção do tempo e espaço e perdemos um bocado a noção do ritmo de alguns processos reais da nossa vida. Nós perdemos a noção de que há objetivos na nossa vida que vão ser concluídos em 5 anos, em 10 anos. No outro dia falava com o meu pai, e eu neste momento tenho 25 anos, e nós estávamos a falar sobre dinheiro, e ele diz-me que realmente com a minha idade, ele também ainda tinha que andar a contar um bocadinho os trocos, a ver se chegava para tudo, né? Mas que ele hoje, com aquilo que construiu ao longo dos anos, já não precisa de estar mais a contar. Que ele sabe exatamente que ele tem o suficiente para o mês dele e para a vida dele e para não andar a contar, a tentar perceber se sobra ou se não sobra, porque ele sabe que sobra. Está numa posição confortável da vida dele. Mas o meu pai tem 50 e tal anos. Todo esse conforto que ele atingiu foi uma coisa que levou tempo, foi uma coisa que ele teve que se dedicar, foi uma coisa que ele teve que construir. Não foi de um momento para o outro. E não quer dizer que nós vamos todos demorar 40 anos a atingir o nosso conforto financeiro. Mas se calhar também não vai ser em 3 meses. Se calhar também não vai ser numa semana. Se calhar vamos ter que construir um bocadinho mais. Não é só porque um objetivo não está concluído em 3 meses que não vale a pena nós continuarmos a lutar por ele. Eu sinto que este é o equilíbrio que nós temos que manter. Não vamos ficar demasiado iludidos com o ritmo da internet, porque nem tudo na nossa vida vai estar resolvido ao mesmo tempo, no mesmo ritmo que a internet funciona. Nem vamos simplesmente deitar a toalha ao chão e rendermos-nos ao capitalismo e pensar, ok, se o capitalismo existe, então eu não posso fazer nada com a minha vida, então é isto que eu vou fazer e pronto. Sim, facilmente, muito facilmente, o capitalismo nos faz deixar de sonhar. Mas é aí que nós temos que ter força, não achar que a vida é um mar de rosas e que nós vamos conseguir as coisas em poucas horas ou em poucos dias ou em poucos meses, mas ainda assim continuar a acreditar que em algum momento da nossa vida aquilo será possível. Aquele objetivo que eu tenho, se calhar não vai ser tão rápido como eu gostava, mas talvez daqui a 5 anos eu tenha esse objetivo concluído. Nem sempre o rápido é positivo, sabem? Eu gosto de usar o exemplo do eucalipto e do sobreiro. Todos nós sabemos que o eucalipto é uma árvore super inflamável. Desde o momento em que ela é plantada, ela cresce super rápido, mas também danifica muito o ecossistema ao redor dela, né? É uma árvore que consome imensa água e nós vemos todos os anos, quando chega ao verão, normalmente os eucaliptos dificultam muito e são elas muitas vezes que ajudam o fogo a propagar-se mais rápido, portanto, não é uma árvore de todo boa para o nosso ecossistema. Por outro lado, nós temos o sobreiro. O sobreiro é uma árvore incrível para o nosso ecossistema aqui mediterrâneo. É uma árvore que a própria casca tem um componente, não sei exatamente explicar, mas tem um componente que ajuda no combate dos incêndios, ou seja, um componente que a árvore torna-se uma árvore pouco inflamável, é muito difícil pegar fogo a um sobreiro. E depois é uma árvore que dá cortiça, que deve ser uma das partes mais importantes da nossa economia aqui em Portugal, a cortiça, a venda da cortiça. E é uma árvore que, se vocês forem ver, é muito lenta a crescer. Muito lenta a crescer.
À frente da casa onde eu cresci, do meu quarto, tinha uma vista assim incrível para um descampado. E tem lá sobreiros. Eu lembro-me de ver ao longo da minha vida os sobreiros a crescerem. Os mesmos sobreiros a crescerem durante décadas. Portanto, às vezes, o facto de ser um processo mais lento até é bom. Porque é sinal que tu estás a construir alguma coisa sólida, é sinal que as tuas raízes estão a ficar bem estruturadas na terra e que não vai ser à primeira tempestade que o teu objetivo vai ruir, não é? E portanto, nem sempre é assim tão mau que as coisas sejam lentas. É só o processo da vida a acontecer. É só essa construção que nós temos que ter paciência para continuar a fazer. Eu acho que nós temos que ter muita consciência sobre a forma como nós usamos a internet. Muita consciência. Então agora, e cada vez mais, nós vamos ter que ter atenção em relação ao impacto que a internet tem na nossa vida. Às vezes temos só que relaxar um bocado. Temos que parar de estar nesse ritmo tão frenético e temos que pausar um bocado, saber estar parados um bocado. Já não sabemos estar sentados, parados, só a olhar. Parece que queremos estímulos sempre, queremos sempre um som a dar, queremos sempre... Não conseguimos estar no silêncio sequer. Vamos relaxar um bocado e vamos, sentar num banco do jardim, olhar para a natureza, sentar a fazer scroll no nosso telemóvel, só olhar para o vento, ouvir os pássaros, vamos relaxar um bocado. Eu acho que isso está em falta. Era esta a mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Este limbo e este jogo de cintura que nós devemos manter na nossa vida de saber que estamos numa sociedade que está estruturada desta forma. Nós precisamos de dinheiro para fazer as nossas coisas e, portanto, talvez em certos momentos da nossa vida vamos ter, sim, depende das nossas condições, depende da nossa situação, ter se calhar ou fazer coisas que nós não queríamos propriamente estar a fazer, mas sempre tendo os nossos objetivos em vista e sabendo que eles são possíveis de serem alcançados. Nunca deixei de ter uma voz dentro de mim que me diz que é possível, ainda é possível eu seguir os meus sonhos. Mesmo que eu tenha que contornar um bocadinho, mesmo que eu não possa simplesmente abdicar de tudo para seguir determinadas coisas, ainda é possível continuar a acreditar que eu posso viver uma vida mais conectada, que se encaixe mais com quem eu sou e não simplesmente um trabalho só porque eu tenho contas para pagar. Eu continuo a acreditar que é possível sonhar e criar coisas com propósito. É isso, malta. Obrigada às pessoas que viram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me o que é que vocês acham nos comentários. O que é que vocês acham deste tema? É um tema bastante profundo e complexo. É esses os temas que eu adoro trazer aqui. Já tinha saudades de gravar assim, simplesmente pôr a câmera a gravar e falar sobre algum tema. Portanto, se vocês gostaram, por favor, deixem um like. Se vocês não gostaram, por favor, deixem um like também. E subscrevam se vocês gostam dos meus vídeos. Portanto, um beijinho, até à próxima e saiam das redes sociais um bocadinho, tá? Por favor, desliguem este vídeo e vão fazer outra coisa qualquer.